estudantes da EJA, tudo bem? Eu espero que sim. Eu sou o professor Juliano e, como vocês sabem, a nossa aula é de Geografia. Iniciamos sempre nossos encontros com uma reflexão, um pensamento que nos ajude a entender a aula e também nos faça pensar. Na tela de vocês, temos agora um pensamento. Olhem ali. Não há saber mais ou menos. Há saberes diferentes. Paulo Freire. Que interessante o que o Paulo Freire nos traz. Nenhum saber significa um acumulado de saber muito mais ou de saber menos. Eles são simplesmente diferentes, pois cada pessoa detém um determinado conhecimento. E assim, muitas pessoas somam saberes. Ou seja, todos têm algum tipo de saber. Vamos começar o nosso encontro de hoje? Ali na tela, vocês têm o conteúdo que do qual nós trataremos hoje. Vejam, o desenvolvimento dos meios de comunicação, a aproximação das pessoas e a utilização dos meios de comunicação. Então vamos falar bastante sobre meios de comunicação. Eu gostaria que agora vocês anotassem a data da aula de hoje, o nosso componente curricular, Geografia, e também os conteúdos que nós veremos hoje. Vamos lá? Anotaram? Eu espero que sim. Então vamos dar continuidade. Vamos, primeiramente, retomar os conteúdos do nosso último encontro. Estamos falando hoje de meios de comunicação. Anteriormente falamos sobre os meios de transporte. Recordam? Lembram que nós falamos que existem diversas formas de se locomover. São os meios de transporte. Ali nós estamos vendo na tela os transportes aeroviários. Temos até uma imagem que nos mostra um avião. Então, os meios de transporte que utilizam de vias aéreas para sua locomoção, para transportar objetos e pessoas, são chamados de aeroviários. Eu gostaria que vocês registrassem quais exemplos de meios de transportes aeroviários. Vamos lá? Registraram? Então, exemplos de transportes aeroviários, aviões, helicópteros, esses são meios de transporte que ajudam a transportar cargas e até mesmo pessoas. Ele pode ter várias utilidades. Lembrando que o helicóptero não é mesmo, é uma aeronave um pouco menor, então é utilizada para voos
mais rápidos e curtos, não é mesmo? E continuando, nós temos os meios de transporte rodoviários. Olhem ali na imagem, temos ali uma estrada, alguns automóveis, veículos, caminhões. Então, nós podemos pensar que esses meios de transporte podem transportar pessoas, carga. Por exemplo, os caminhões são utilizados para levar mercadorias de um determinado local para outro. Eu gostaria que vocês registrassem aí no caderno de vocês exemplos de meios de transporte rodoviários. Temos ali automóveis, caminhões, ônibus. Registrem, por favor. Registraram? Vamos continuar. Temos ali na tela de vocês os meios de transporte ferroviários. Ali a imagem apresenta até um trem que pode transportar pessoas, carga. É muito utilizado para transportar uma grande quantidade de carga, não é mesmo? Já que ele tem alguns trens possuem uma quantidade grande de vagões, onde são carregadas as cargas, não é mesmo? Trens podem transportar, inclusive, carga viva, não é mesmo? De um local a outro. Mas existem outros exemplos de transportes ferroviários. Ali nós temos também os metrôs, usados ali nos grandes centros urbanos para transportar passageiros de um ponto a outro. Eu vou dar um tempo para que vocês registrem esses meios de transporte. Continuando, temos outros meios de transporte. Ali na tela, vocês estão vendo os hidroviários. Vejam, temos uma grande embarcação. Se vocês perceberem, na imagem, há uma grande quantidade de carga sendo transportada. Navios normalmente conseguem transportar uma carga muito pesada, justamente porque vai levar essa carga de lugares, de um ponto a outro, e esses pontos normalmente podem estar muito distantes um do outro. Por isso, a necessidade de carregar uma maior quantidade de carga. Nós temos outros exemplos de transportes hidroviários. Ali, navios, barcos, balsas que normalmente podem fazer a travessia de um rio, de uma margem a outra, são exemplos de meios de transportes hidroviários. Eu gostaria que vocês registrassem. Vamos lá?
E aí, registraram? Vamos continuar. Temos ali na tela de vocês um meio de transporte um pouco diferente. Falamos na aula anterior. Os meios de transporte conhecidos como dutoviários. Interessante. Vejam a imagem. O que nós temos ali? Um grande duto que pode ser utilizado para transportar gases, líquidos. Normalmente, podemos exemplificar o transporte do petróleo, quando é retirado lá do alto mar e trazido para a superfície por meio de dutos. Então, é uma forma, assim, de transportar alguns tipos de produtos. Vejam, é um meio de transporte voltado a uma certa carga, não vai transportar pessoas. Chama atenção pelo fato de que normalmente nós não visualizamos esses dutos. Ocorre nas grandes cidades ou nas cidades o transporte do abastecimento de água, que ocorre por meio de dutos. Estes normalmente podem aparecer de forma clara, visível aí a todos nós, mas não são todos que nós temos contato visual. Então, é um meio de transporte diferente que nos chama a atenção e é sim um meio de transporte. Eu gostaria que vocês registrassem, concluíssem esse registro. Vamos lá? Então, falamos aí sobre diversos exemplos de meios de transporte. E temos que pensar o seguinte: os meios de transporte ajudam a ligar diversos espaços. Exemplo que nós podemos trazer aqui é a relação entre o campo e a cidade. Ali na imagem de vocês, que vocês estão vendo na tela de vocês, temos um caminhão numa estrada. Conseguem perceber como se relacionam estes dois espaços, o campo e a cidade? Vejam, tudo que é produzido no campo é utilizado, é comercializado nos centros urbanos, nas cidades, onde há uma concentração maior de pessoas. Então, ali nós podemos perceber o quanto é necessário o uso e a importância também dos meios de transporte. Vejam que sem eles a relação que é tão importante entre esses dois espaços, o campo e a cidade, não ocorre. Precisamos dos meios de transporte. Eu agora gostaria de trazer uma reflexão. Vejam ali na tela de vocês. Semáforo dos transportes urbanos. O que será que esse semáforo representa? Temos ali, com a cor verde, um exemplo de transporte, uma bicicleta. Ou melhor, bicicletas, são várias pessoas utilizando as suas bicicletas. Temos ali com a cor amarela, no centro, um veículo, um ônibus biarticulado comum aqui na nossa cidade, em Curitiba. E temos também, com a cor vermelha, uma imagem com diversos veículos. Vejam, esse semáforo nos faz pensar. Ali uma pergunta, uma questão. Explique o semáforo dos transportes urbanos. Por que será que foi feita essa relação entre um semáforo, que tem algumas cores que vão dar algumas indicações, com as imagens?
como vocês podem compreender, interpretar esse semáforo e os transportes relacionados às cores do semáforo? Eu vou dar um tempo para que vocês pensem. Não é necessário o registro no caderno. Basta pensar sobre. Vamos lá? Pensaram sobre? Tenho certeza que sim. Vejam, as cores do semáforo nos ajudam a compreender o trânsito, nos ajudam na nossa locomoção dentro do trânsito. A cor verde indica que a passagem é livre. A cor amarela exige uma certa atenção. E com a cor vermelha, nós entendemos que a atenção tem que ser redobrada, porque é um momento de parar, não podemos avançar. Então, vejam, ali nós temos o que representa? Aqui, transporte representado pela cor verde. As bicicletas. Então, a bicicleta é um meio de transporte liberado, pode ser utilizado por todos livremente, tranquilamente. Com a cor vermelha, temos os ônibus. Tão úteis aí nas grandes cidades, não é mesmo? As pessoas precisam desse meio de transporte. Ali representado pela cor amarela, justamente porque, embora seja muito bom, transporta uma grande quantidade de pessoas, o ônibus ainda é um agente poluidor, como todo veículo automotor, não é mesmo? Que utiliza a combustão aí, para sua utilização, utiliza aí da gasolina, ou óleo diesel, todos recursos poluentes. Então, exige atenção. Sabemos que precisamos, mas ainda não é tão bom quanto a bicicleta. E por último, temos com a cor vermelha a representação de veículos, não é mesmo, ali na estrada. Por que os veículos estão com a cor vermelha? Porque normalmente eles estão sendo utilizados por poucas pessoas. Então vejam, dentro de um único veículo, que poderia ser utilizado por 3, 4, até 5 pessoas, muitas vezes encontramos um único usuário. Então, o carro, não é mesmo? Ele acaba sendo muito pior do que o ônibus. Então, as duas primeiras alternativas são melhores. Por isso que a cor verde, que é livre para todos, tá ok, é muito bom. A cor amarela, que ali é representada pelo meio de transporte ônibus, deve ser pensada, deve sim ser utilizada, precisamos do ônibus, mas o carro realmente é uma situação a ser pensada, porque as pessoas utilizam de maneira muito individualista. E continuando, perceberam que nós falamos bastante desses meios de transporte tão úteis aí à nossa vida. Mas existem outros meios que nos ajudam muito. Os meios de comunicação também. Vejam ali na tela de vocês que nós temos algumas imagens que nos lembram alguns meios de comunicação, que nos esclarecem quais são os meios de comunicação aí que surgiram e que ajudaram tanto as pessoas nas suas vidas, não é mesmo? Ali nós temos um telefone antigo, não é mesmo? Vocês conseguem ver claramente que ele é muito diferente dos aparelhos que nós temos hoje. Temos também um rádio bem antigo, uma TV que lembra até um caixote de madeira. Temos um aparelho eletrônico,
que foi chamado, né, de pager, que existiu aí durante um tempo. Temos um aparelho de fax e também um aparelho telefônico do modelo sem fio. Todos esses aparelhos, de alguma maneira, já deixaram de ser usados porque foram sendo criados novos modelos que substituíram os anteriores. E com isso nós podemos perceber os avanços da tecnologia em relação aos meios de comunicação. Então, quando olhamos para trás e verificamos todas essas grandes invenções, nós podemos perceber a importância delas para o momento que vivíamos anteriormente. E olhem, temos aqui uma linha do tempo mostrando todos esses avanços dos meios de comunicação. Ali nós temos, primeiramente, na tela de vocês, há 40 mil anos antes de Cristo, a arte rupestre. A arte rupestre, que era o registro que era feito nas paredes pelas pessoas anteriormente à escrita. Vejam que os desenhos tinham vários significados. Significados relacionados ao cotidiano das pessoas que ali viviam. Então eram os primeiros registros humanos. Depois, com o passar do tempo, aconteceram outras invenções, outras criações humanas. Vejam ali na tela de vocês. Temos ali há 2.500 anos o papiro, que foi criado anteriormente ao papel. O papiro era feito a partir de uma planta chamada papiro. É uma invenção egípcia. Na sequência, nós temos, em 1500 a.C., a invenção do correio. Os homens começaram a perceber a necessidade de enviar correspondências de um lugar para o outro, mesmo não estando presente nesse lugar. Então, eles poderiam enviar uma mensagem. Vejam então aí que há 1500 anos antes de Cristo já existia o correio. Continuando, nós temos ali em 1450 a invenção da prensa, a prensa de Gutenberg. O que é a prensa? Era, na verdade, impressões sobre o papel. Eram pequenos carimbos que juntos formavam palavras. Daí nós já temos indícios de que vai ocorrer uma grande revolução. Por quê? Na sequência, nós temos ali em 1641, a invenção do jornal. Esse jornal que é lido e que durante muito tempo foi utilizado para a maioria das pessoas e existe até hoje, o jornal impresso. Posteriormente a isso, nós temos ali em 1830 a invenção do telégrafo. Vejam que ali nós já poderíamos mandar algum tipo de mensagem em longas distâncias. Então, como que funcionava o telégrafo? Eram impulsos elétricos que eram acionados, não é mesmo? Por meio de toques nesse aparelhinho que vocês podem visualizar ali na tela, e a partir disso eram enviadas mensagens. E isso ocorreu antes da invenção do telefone. Por quê? Ali em 1870, algum tempo depois, nós temos a invenção do telefone. Graham Bell inventou esse aparelho que mudou aí a história da humanidade, aproximou pessoas. As pessoas conseguiram se comunicar de maneira mais rápida e conseguiram fazer algo muito inovador para aquele momento, que era ouvir a sua voz de uma distância grande. Posteriormente, nós temos ali em 1901, imaginem que não faz tanto tempo assim, dentro dessa linha histórica, nós temos a invenção do rádio. Então, o rádio que pôde trazer informação a uma grande quantidade de pessoas foi inventado aí há um pouco mais de um século. Posteriormente, nós temos em 1926 a televisão. A televisão que realmente, que assim como o rádio,
ajudou a contribuir grandemente aí na vida das pessoas, continuou promovendo informações, assim como já acontecia com o rádio, mas trouxe ali o auxílio da imagem, o entretenimento. Então, a televisão é um meio de comunicação que revolucionou aí a vida das pessoas. Finalmente, nós temos ali em 1994 a invenção da internet. Vejam que foi, por essa linha do tempo, uma das últimas grandes invenções. A internet foi sim algo que revolucionou a vida de todos nós. Muitos de vocês agora estão assistindo a essa aula por meio da internet. Então pensem como isso aconteceria um tempo atrás. Quantas coisas podemos fazer utilizando da internet? A internet é sim um meio de comunicação revolucionário que modifica a vida de todos em muitas situações. E vamos agora fazer a leitura de um texto que vai nos fazer pensar sobre o quanto a tecnologia impacta em nossas vidas. Temos ali um título, Tecnologia, Luiz Fernando Veríssimo. O Veríssimo é um cronista e nos faz sempre pensar sobre situações aí cotidianas e vai nos contar ali sobre o impacto de uma nova máquina, uma tecnologia aí, que revolucionou a sua vida em um determinado momento e pode ter revolucionado a vida de muitos de nós. Vejam ali que temos imagens ao lado do título. Uma máquina de escrever e um computador. Vocês já devem imaginar do que vai se tratar esse texto. Vamos fazer a leitura? Seguindo. Para começar, ele nos olha na cara. Não é como a máquina de escrever, que a gente olha de cima, com superioridade. Com ele, é olho no olho ou tela no olho. Ele nos desafia. Parece estar dizendo: vamos lá, seu desprezível pré-eletrônico. Mostre o que você sabe fazer. A máquina de escrever faz tudo o que você manda, mesmo que seja a tapa. Com o computador é diferente. Você faz tudo o que ele manda, ou precisa fazer tudo ao modo dele. Senão, ele não aceita. Simplesmente ignora você. Mas se apenas ignorasse, ainda seria suportável. Ele responde, repreende, corrige. Mas quando você o manda fazer alguma coisa, mas manda errado, ele diz: errado. Não diz burro, mas está implícito. É pior, muito pior. Às vezes, quando a gente erra, ele faz bip. Assim, para todo mundo ouvir. Comecei a usar o computador na redação do jornal e volta e meia errava. E lá vinha ele. Bip. Olha aqui, pessoal, ele errou. O burro errou. A máquina de escrever podia não ter recursos que você nunca usaria, mas não tinha a mesma empáfia. O mesmo ar de quem só aguentava os humanos por falta de coisa melhor no momento. E a máquina, mesmo nos seus instantes de maior impaciência conosco, jamais faria bip em público. Dito isto, é preciso dizer também que quem provou pela primeira vez suas letrinhas dificilmente voltará à máquina de escrever sem a sensação de que está desembarcando de uma Mercedes e voltando à carroça. Sinto falta do papel e da fiel Bic, sempre pronta a inserir entre uma linha e outra a palavra que faltou na hora, e que nele foi substituída por um botão que, além de mais rápido, jamais nos sujará os dedos. Mas acho que estou sucumbindo. Sei que nunca seremos íntimos, mesmo porque ele não ia querer se rebaixar a ser meu amigo. Mas retiro tudo o que pensei sobre ele. Quando saí da redação do jornal, depois de usar o computador pela primeira vez, cheguei em casa e bati na minha máquina.
sabendo que ela aguentaria sem reclamar. Como sempre, a pobrezinha. Que interessante o texto, não é mesmo? Vejam que o Veríssimo, um jornalista, em algum momento da sua vida, teve contato aí com o computador. As pessoas, até um tempo atrás, aí, há 30 ou um pouco mais, com 30 ou 35 anos, não utilizavam o computador de maneira cotidiana. E para escrever textos, utilizavam de um outro equipamento, a máquina de escrever. Os jornalistas faziam muito isso. E essa era a profissão do Luiz Fernando Veríssimo. Por isso ele conta ali que em um desses avanços aí que ocorrem na nossa vida, onde somos apresentados a novas tecnologias, ele se deparou com esse novo equipamento, o computador. Perceberam como que aconteceu essa relação? Não foi muito fácil. E é assim com a maioria das pessoas. Quando somos apresentados a algo novo, com inúmeras ferramentas desconhecidas até então. Vamos agora fazer um exercício, pensando aí sobre o que aconteceu com o autor. Vejam ali. Explique o trecho. Dito isto, é preciso dizer também que quem provou pela primeira vez de suas letrinhas dificilmente voltará à máquina de escrever sem a sensação de que está desembarcando de uma Mercedes e voltando à carroça. O que será que ele quis dizer com isso? Desembarcar de uma Mercedes e embarcar numa carroça. Que relação isso tem com o fato que aconteceu no texto? Usar máquina de escrever, usar o computador para redigir um texto, escrever um texto. Pensem aí sobre isso. Vocês podem tentar explicar o que quer dizer esse trecho. Vamos lá? Então, responderam? Vejam, desembarcar de uma Mercedes e embarcar numa carroça, para quem já está utilizando de um veículo potente que vai te fazer chegar a diversos lugares de maneira rápida, pode ser muito confortável, diferentemente da carroça, que é um veículo mais lento, não é mesmo? Então, ali nós temos uma possível resposta. Voltar a usar a máquina de escrever é o mesmo que deixar o carro de lado e usar uma carroça. Então, dificilmente quem hoje utiliza um computador se adaptaria a escrever um texto em uma máquina de escrever, que é um equipamento muito diferente, que tem recursos limitados. Eu vou dar um tempo para que vocês registrem a resposta. Vamos lá? Agora, estamos falando aí sobre meios de comunicação. Eu gostaria que vocês me ajudassem a localizar qual desses elementos, itens que aparecem ali na tela, pode ser considerado um intruso em relação aos meios de comunicação. Qual item não é um meio de comunicação? Pensem ali, temos uma carta, uma correspondência, não é mesmo? Temos um automóvel, um jornal impresso, temos um telefone, um aparelho telefônico antigo
e temos também uma televisão. Qual desses elementos não é um meio de comunicação? Vamos lá? Se você percebeu que o automóvel não é um meio de comunicação, você acertou. Vejam, o automóvel é um exemplo de meio de transporte. Vai ser utilizado para locomoção, transportar pessoas ou coisas. Vejam, a carta vai ser um meio de comunicação porque vai nos ajudar a enviar uma mensagem. O jornal nos traz notícias, informações. O telefone comunica uma pessoa a outra. A televisão traz notícias, traz informações. É um meio de comunicação. Então, o único intruso ali é o automóvel. E agora, vamos continuar a exercitar ali na tela de vocês. Com esse meio de comunicação, eu posso ler notícias. Eu gostaria que vocês pensassem, qual desses me ajuda a ler notícias? Com qual elemento eu posso ler notícias? O jornal. O jornal vai me permitir ler notícias. Temos o próximo. Com esse meio de comunicação, eu posso ouvir a previsão do tempo. Vejam só, ouvir a previsão do tempo. Qual será que me permite ouvir a previsão? Temos o rádio. O rádio nos traz diversas informações e com ele, inclusive, podemos ouvir notícias. E agora o próximo. Com esse meio de comunicação, eu posso escrever um e-mail ou acessar minhas redes sociais. Qual será aí que é o meio de comunicação que me ajuda a escrever um e-mail, acessar redes sociais, o Facebook, ou qualquer uma outra rede social que vocês utilizem? Vamos lá? E então, qual é o meio de comunicação? O telefone hoje, que pode ser utilizado de diversas maneiras, não é mesmo? Então eu posso ali escrever até um e-mail utilizando o telefone celular. Vejam ali a imagem, a charge que nós temos. Um personagem fala com o outro. O que é isso, amigão? Minha família, minha turma, meu estado, meu município, minha namorada, minha igreja, meu... O que será que essa charge quer nos dizer? Vejam, o personagem está carregando um monte de coisa, de redes com as quais ele se comunica com o mundo. Então, ali nós podemos perceber que hoje nós estamos inseridos por meio da tecnologia a uma série de situações onde nós podemos utilizar um único equipamento para nos conectarmos com o nosso banco, com a nossa escola, com o nosso trabalho e mesmo com os nossos familiares.
Então, ali você vai estar carregando todas essas informações. Por isso, a imagem representa o peso de carregar tanta informação, ou um acesso a tantas coisas. Ali nós temos uma atividade. Vejam, os benefícios das redes sociais. Eu gostaria que vocês escrevessem ali quais são os benefícios de ter uma rede social. Vamos lá? E aí, pensaram sobre os benefícios aí das redes sociais? Elas são muito boas, porque nos aproximam de todas as pessoas. Vejam ali situações que podem ser utilizadas como exemplo, uma possível resposta. Temos ali fazer ligações, enviar mensagens, efetuar compras, pagar contas, fotografar. Então, vamos ver alguns exemplos, uma possível resposta? Ali nós temos lembrar datas. As redes sociais nos ajudam a lembrar a data dos aniversários das pessoas, não é mesmo? Comunicar acontecimentos, anunciar produtos, fazer propaganda, registrar momentos. As fotografias que nós registramos nas redes sociais, não temos mais álbuns com fotografias impressas, não é mesmo? Então, estas são diversas situações utilizadas que ocorrem nas redes sociais. Eu vou dar um tempo para que vocês registrem a resposta. Registraram? Eu espero que sim. Pessoal, hoje estamos terminando o nosso encontro por aqui. Já deixo marcado, desde já, o nosso próximo encontro. Até lá, tchau!